bíblicos, né? É uma coisa que a gente tem que perceber como característica da igreja. Tudo é muito bom, os elementos do culto. Há igrejas que proíbem jogral, por exemplo, que a gente chama de jogral, mas é um teatro, né? Como fim de ilustrar uma verdade bíblica. Isso. Eu não sou contra, eu acho Uma muito forma legal. de expressão, né? Mas existem igrejas que proíbem o teatro. Eu acho legal isso aqui, porque como nós somos diferentes... Então, assim, isso são elementos do culto, que algumas têm, outras não, mas não é essa questão que diferencia uma igreja da outra, mas o fundamento da palavra de Deus. Ou seja, a igreja precisa ter um fundamento bíblico da palavra de Deus, né? Porque tudo é muito importante. O seu testemunho de vida é importante. As suas experiências são muito importantes. A experiência que o pastor teve com Deus, quando ele abriu essa igreja, quando ele fundou essa igreja, também é importante, mas ela não é suficiente para manter uma igreja. O fundamento não é uma experiência. Você está entendendo? O fundamento da igreja não são os costumes e tradições passados de pais para filhos. Isso também é bom. Isso conserva uma caracterização da igreja. É muito importante isso, para nos distinguir, tá certo? Mas o que faz toda a diferença é o fundamento. Por isso que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, mas é Deus que faz crescer. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, assim, uma igreja verdadeira é a igreja que tem Cristo como seu fundamento. A palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra viva e a palavra de Deus escrita. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Então ele deve ser o fundamento da igreja. Nosso propósito é anunciar Jesus Cristo, não é outro, não é? E às vezes a gente vê que a nossa igreja será caracterizada por um nível social elevado. Eu já ouvi isso. Quando que o fundamento da igreja não é um nível social, é Cristo. É levar Cristo para as pessoas, independente da sua conta bancária, do seu nível educacional, intelectual, regional, se é um bairro mais afastado do centro, se é mais perto do centro. O propósito da igreja é ser fundamentado em Cristo e transmitir essa mensagem às pessoas. O evangelho é boas novas. Então a gente está aqui para clarear nossa mente junto com a sua, para a gente identificar o que é ser igreja. Cada um, não é atacar uma denominação, não desmerecer nenhuma delas, porque elas são importantes, mas entender qual é o propósito do nosso agrupamento. Porque tem gente que nem sabe. A Bíblia fala em Atos Apóstolos de um aglomero de pessoas, eu acho que em Atenas, que a maioria não sabia nem por que estava ali. Sim. Não sabia por que tinha se reunido. E tem gente assim que foi junto, está numa igreja, mas não sabe nem por que está ali. Eu tô aqui porque minha mulher mandou. Acostumou, né? Acostumou. Tá ali, nasceu, ou a família, ou alguém foi, e aí ele se sente sozinho também, tá ali junto. Quando você tá passando numa rua e tem ali 8 ou 10 pessoas reunidas e quer ver algo, você começa a se aproximar, né? Pra ver o que está acontecendo, né? Tem gente que diz assim: pra ficar em casa sozinho eu não gosto. A televisão não passa nada de bom. Aí eu venho pra cá. Eu sento aí, escuto os hinos, gosto. Mas o senhor tem algum propósito, a senhora? Não, é só porque eu não tenho onde ir. Aí eu venho pra cá. Tem uns que é porque a mãe manda, né? Os filhos até uma certa idade, a gente obriga eles a vir na igreja. Eu fiz isso também. Fizeram comigo e eu fiz também, né? Porque se deixar por eles, eles não querem. Mas a gente traz pra escola dominical. Tá morando comigo? É obrigado a vir, desculpa. Ah, mas eles têm que deixar os filhos livres. Eu deixo. Deixa eles livres. Quando eles se casarem, estão livres. Sair da minha casa, estão livres. Mas enquanto estiver na minha casa, não tem liberdade não. Tem que vir. A não ser que eu não queira que venha, né? Mas a Kátia quiser, tem que vir. Né? O porquê. E depois que eles se acostumam, eles precisam entender por que estão ali também. Por isso que a gente fala sempre. Por causa de Jesus. Né? Porque no começo eles vêm porque a gente manda. Mas depois eles vêm porque eles entenderam que é importante estar na casa de Deus. E outra coisa que deve-se prestar atenção, nós vemos muitas seitas que pegam partes de textos bíblicos e tentam confundir as pessoas que estão nas igrejas
tradicionais. Isolando versículos. Isolando versículos. Então a Bíblia, ela é o todo. Você tem que analisar o todo dela, e para que nós não sejamos enganados. Para ter por causa de um versículo isolado, eu estava vendo esses dias uma discussão de dois lá, que estavam falando que o nome de Jesus na Bíblia estava errado. E a fundamentação de tudo aquilo ali, de tudo que ele queria trazer para a igreja dele, é porque o nome estava errado. E eles só fazem falar nisso. Só aquilo ali, só aquele ponto. Eles não têm todo. Por exemplo, nós vamos. A igreja de Cristo, ela vai trabalhar todo, ela vai falar do céu, ela vai falar do inferno, ela vai trabalhar do pecado, ela vai falar da salvação, da justificação, da glorificação, da responsabilidade. Ela vai trabalhar todas as áreas. E haverá uma mudança também na vida da pessoa. Né? É porque a confusão deles por causa do nome é porque eles entendem que o nome próprio não tem tradução. Tipo assim, quando você traduz de um texto original, por exemplo, meu nome é Eliel em qualquer lugar. Sim. Se eu for para outro país, tudo em volta do texto pode estar em hebraico, em grego, em aramaico, mas o meu nome tem que estar em português. Tem que ser Eliel. Porque Eliel. Isso. Só que no meu nome é hebraico. Só que no hebraico ele não se pronuncia assim, ele se pronuncia diferente e se escreve diferente. Sim. Só que quando se translitera, faz-se uma adaptação dinâmica da tradução. Sim. E o J, ele vai aparecer em 1511, se eu não me engano. Porque não tinha no hebraico. O J não tinha na nossa língua. Isso. Aí quando colocaram o J na nossa língua e traduziram o nome de Jesus, colocaram o J. Mas não teria o J. O nome de Jesus, na verdade, não é Jesus, é Yehoshua. Só que é o nome equivalente a Josué do Antigo Testamento. Só que para a gente não ter essa dificuldade de pronunciá-lo, o nome e os fonemas, não só a escrita, mas sofreu essa tradução dinâmica e se tornou Jesus. Mas Deus sabe que nós estamos falando de Jesus. Mas tem muita gente que acha que todo o evangelho está errado. Aquilo ali bota, estão errados por causa disso aqui que eles acrescentaram. Se nós fôssemos levar ao pé da letra, todos os nomes da Bíblia, sem exceção, não estão certos na língua portuguesa. Sim. Porque eles estão originalmente em hebraico e grego. Aí nós teríamos que pegar um novo convertido, ensinar grego e hebraico, alfabetizá-lo, para depois evangelizá-lo. Isso daria aí um atraso enorme para a igreja. Então isso não é viável. Mas eu já vi essa discussão aí. Eu já tava doido pra brigar também, eu não quero me incomodar. E tem gente que se estressa, entra numa briga. E eu assim, ó, pra eu entrar numa briga agora, com a minha idade, chega numa idade a gente só quer uma coisa, a gente casa limpa e sossego. Não precisa de muita coisa. Isso aí. Também essa é a natureza da igreja, na sua dimensão também, além de confessional, né, fundamentado na palavra de Deus, ela é habitada.